Boa noite, irmãos e amigos. Após algumas semanas de interrupção, por causa do final do ano, e Natal e Ano Novo, voltamos à exposição de Apocalipse, este livro tão importante, tão difícil, tão enigmático, mas tão revelador e tão rico para nós. Esta é a quarta, aliás, ela é a 37ª pregação em Apocalipse, mas é a quarta sobre o anticristo. A minha ideia foi, quando o Apocalipse falasse no anticristo, de uma maneira um pouquinho mais profunda, que ela tocou nele no capítulo 11, mas sem dizer o nome. Ela não diz o nome em lugar nenhum em Apocalipse, o nome anticristo, conforme já falei, mas vamos ver hoje onde é que a Bíblia fala em anticristo. Mas no capítulo 13, aí falou mesmo nesse personagem e adicionou ainda algumas informações valiosas no capítulo 17. Então a minha ideia foi, depois de explorar o capítulo 13 e essa parte do capítulo 17, eu quis ver com vocês onde é que a Bíblia inteira falava neste personagem, para que nós pudéssemos conhecer bem e estudar melhor Apocalipse. Muitas passagens de Apocalipse estão relacionadas, conectadas com outros livros da Bíblia. Então, como o assunto anticristo é muito importante, eu quis fazer quase que uma exceção aqui, um parênteses, saindo de Apocalipse, como já saí na segunda e na terceira pregação sobre Apocalipse, em que nós fomos ver onde é que tinha no Velho Testamento, e ficamos em 3 passagens de Daniel, onde é que falava do anticristo. E hoje eu pretendo ver no Novo Testamento a parte de Apocalipse, onde é que fala nesse personagem. Então é uma pregação, como essas outras 2 anteriores, diferente das que eu vinha expondo o Apocalipse praticamente versículo a versículo. Agora eu vou pouco falar em Apocalipse, porque estarei concentrado em outras passagens do Novo Testamento, para encerrar essa viagem panorâmica sobre esse personagem. Então, esta tem sido mais ou menos a minha ideia para me aproximar ou tratar este assunto. Obviamente, quando eu falo de passagens longas, como eu falei em Daniel, algumas longas, não me detive e não fui pregar expositivamente, versículo por versículo, daquela passagem, como vou fazer agora, como também não vou fazer agora em Mateus 24, nós vamos ler até o versículo 31, eu quero que vocês tenham uma ideia geral do que o Senhor Jesus Cristo falou dos últimos tempos, inclusive tocando na pessoa do anticristo. Então este é o projeto, e a partir da próxima pregação, então, vamos continuar com Apocalipse 13, onde paramos. Aliás, hoje eu quero encerrar lendo 1 ou 2 versículos de Apocalipse 13, e depois vamos falar no falso profeta, que é um personagem referido ainda no mesmo capítulo 13 de Apocalipse. Mas vamos a Apocalipse 13, porque como já fazem algumas semanas que eu não falo neste assunto, a tendência é fugir um pouco das nossas memórias. E eu quero ler, então, Apocalipse 13, para efeito de rememoração,
até o versículo 8, mas passando imediatamente para Mateus 24. Então, isso aqui já preguei, já expliquei, só rememorando a passagem. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão já vimos que é o próprio Satanás. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Agora já está se referindo ao anticristo, essa besta aqui. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Besta ou fera. Na pregação passada eu falei que seria interessante a gente pensar numa tradução em termos de fera, talvez fique melhor do que besta, que é um nome muito pouco usado no nosso dia a dia, pelo menos entre adultos, a não ser entre crianças que chamam um ou outro assim, e o menino chama a mãe reclamando. Então não é um nome feio, mas é um nome meio chulo, e é assim que a gente usa no português esse nome, praticamente isto. E talvez fera seja melhor, como eu já expliquei em mensagem passada. Muito bem. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Até aqui nós já lemos, já explicamos. Daqui passamos para Apocalipse 17, que eu já expliquei, vamos para Daniel, e agora vamos para Mateus 24, em que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio fala do tempo chamado os últimos tempos, ou o tempo da tribulação, o tempo da ira de Deus, que é uma expressão abrangente, que aponta para um conjunto de atividades, de atitudes de Deus quanto ao julgamento da raça pecadora, à aprovação dos seus eleitos. Então, Mateus 24, acontece uma coisa interessante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele aponta para a frente e já fica no ar a pergunta, ele está falando de quando? Quando é que vai ocorrer essa destruição do templo aqui? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Se ele parasse aqui, a resposta de Jesus certamente ia se concentrar num tempo em que as pedras do templo seriam demolidas, destruídas, o que se faria imaginar logo o ano 70 depois de Cristo, ou seja, 30 e poucos anos depois desta época, que era mais ou menos 30 e poucos depois de Cristo, quando Jerusalém seria de fato invadida pelos romanos e destruída. Então, se a pergunta tivesse ficado aqui, a resposta seria em torno da destruição do templo em Jerusalém no ano 70.
A questão é que a pergunta não parou aqui e virou perguntas. Ela se subdividiu. Diz-nos: 1. Quando sucederão estas coisas? 2. Que sinal haverá da tua vinda? 3. E da consumação do século. Então, os discípulos aqui, eles misturam numa pergunta só, ou numa pergunta que se subdivide, assuntos ligados a algo que iria acontecer poucas décadas depois, a destruição do templo de Jerusalém, e eles pulam para a segunda vinda de Cristo, fazendo um pulo aí que já vai 2000 anos, no espaço de 2000 anos. Então, a resposta dele tem sido motivo de muita discussão ao longo desses 2000 anos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, quando ele mescla assuntos que muito se parecem com a destruição do templo e outros que muito se parecem com as últimas coisas ou a segunda vinda dele, coerente com a pergunta dos apóstolos, dos discípulos, que foi uma pergunta muito abrangente. E ele não diz, com relação à primeira pergunta, a resposta é essa. Com relação à segunda pergunta, esta. Com a terceira, não. Ele respondeu tudo de uma vez só e nos deixa bastante ocupados, estudando e vendo e discutindo, e alguns brigando mesmo. É claro que isso não tem nada a ver com o anticristo, nada a ver com tribulação. Tudo aqui aconteceu no ano 70. Ou quase tudo, dizem os amilenistas. E forçam. No nosso modo de ver. Aí eles dizem, mas esses tais desses pré-milenistas forçam para dizer que ele está apontando para a segunda vinda. Ora, mas perguntaram a ele, e vai acontecer como? O que vai haver na tua segunda vinda? Então é óbvio que alguma coisa disso vai se referir à segunda vinda. Não é possível. E tem momentos aqui que é lógico, é óbvio, especialmente quando ele fala do anticristo, se referindo ao profeta Daniel, que eu já li, já expliquei a vocês. Então é muito interessante esta passagem aqui, muito difícil em alguns pontos, não se sabe às vezes quando ele passa de uma época para outra, às vezes é muito complicado mesmo, e às vezes não, às vezes é quase óbvio, para não dizer óbvio mesmo, para alguns. Então, se é óbvio para alguns e não é óbvio para outros, tão entendidos da Bíblia quanto os alguns daqui, então não é tão óbvio. Pelo jeito, a gente tem que ser humilde e reconhecer que nós somos melhores do que os outros. Mas, claro que nós achamos que temos razão. Então, nós achamos óbvio que ele fala do milênio, da tribulação, do anticristo. E nós vamos continuar achando meio óbvio mesmo. Tudo bem. Atenção para Mateus 24. Eu vou ler agora já estou lá no 3, né, que eles pediram que sinais, o que ia acontecer. E ele responde, então, de uma maneira emendada, sem explicar o que se refere ao quê. E ele lhes responde, então, mas sempre se lembre, por que o pastor Mauro está lendo isso aqui agora, nesse contexto? Para mostrar que aqui está uma passagem muito importante sobre o anticristo. A ideia é que depois de ver essas pregações, o ouvinte esteja bem afiado para dizer assim, eu tenho uma noção razoável do que a Bíblia como um todo ensina sobre esse personagem chamado anticristo. Pronto. É isso que eu quero. Claro que outras passagens, outros profetas se referem a situações em que se entende que é o anticristo e tal, que eu não li. Obviamente não foi um estudo
abrangente demais e que exaure tudo, não, mas as principais lá em Daniel e essas aqui do Novo Testamento, como eu vou tentar fazer hoje. A ideia é essa, eu tenho uma noção geral do que a Bíblia diz sobre o anticristo, para poder até ter mais sentido o estudo ou o aprendizado de Apocalipse, que tem muito a ver com a atuação do anticristo naquele período crítico da humanidade chamada de tribulação. Então, o propósito é este, não é estudar o capítulo 24, não é descer aqui a detalhes, não é explicar cada coisa, não. Vamos lá. Então, continuando, eles pediram que Jesus dissesse 3 coisas para ele, ou falasse de 3 épocas, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, que é outra expressão que dá trabalho. Não é o fim, ainda vai chegar o fim, mas se não é o fim, Senhor, mas estamos então há 15 ou 20 anos do fim, já chegando pertinho, ou nós estamos aqui em Jerusalém no ano 70, há 2000 anos do fim, se é que o fim vai ser agora em 2000, pode ser muito mais tarde. Então, ainda não é o fim. E como profecia pula um ano, como se pula 1000, e às vezes no mesmo versículo há um pulo de séculos, fica difícil você amarrar cronologicamente o que Jesus está dizendo. Muito difícil. Seja como for, vamos em frente. Eu quero apenas fazer algumas observações assim. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. De novo, porém, tudo isso é o princípio das dores. Quanto tempo dura esse princípio? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui já tem todo o jeito de final dos tempos, todo o jeito da tribulação chegando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, novamente período indefinido de tempo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Pronto, aqui ele aponta com raio laser para o anticristo. E a possibilidade de estar se referindo agora à destruição do templo em Jerusalém já ficou para trás. Porque não aconteceu nada disto. Alguns ainda podem pensar que esse personagem foi Antíoco Epifânio, um tipo do anticristo e tal, segundo o 3º século antes de Cristo, mas temos agora o Senhor Jesus Cristo falando dos últimos tempos, ou de Jerusalém no ano 70, ou dos últimos tempos, mas agora ele aponta para um personagem que é personagem escatológico de últimos tempos, em que Daniel jogou luz sobre ele. Então ele puxa para a cena, quase como se dissesse, agora eu estou falando mesmo do período final. Na pergunta de vocês, o que vai acontecer na minha vinda, e no final dos tempos e tal, essa frase agora, pelo menos, ou algumas em torno dela, eu quero deixar claro que me refiro a esse período, e um ponto importantíssimo
importantíssimo desse período será exatamente isto. Esse personagem do qual se referiu Daniel vai sentar no lugar santo. Eu já expliquei isso em Daniel, eu não posso mais explicar o tempo todo e está repetindo demais, mas vocês devem se lembrar. Então, ficou claro que o anticristo é alguém que vai... Vou ter que repetir um pouquinho, fazer um pacto com os judeus, tudo indica, durante 7 anos, no meio vai quebrar este pacto, e ele vai então se assentar no lugar santo, se apresentar como o próprio Deus. Paulo vai já falar nisso também. Então fica evidente que é um ponto importante, e daí para frente vai haver uma perseguição cruel contra judeus e crentes. Os crentes até antes já estavam sob perseguição, mas especialmente da segunda metade para frente, sobre os judeus, por causa dessa quebra deste pacto do anticristo. Então, no lugar santo, quem lê, entenda, e aí ele se refere aqui, o abominável da desolação. A Nova Versão Internacional traduz sacrilégio terrível. São palavras até difíceis de serem traduzidas, e nós explicamos exatamente o que elas querem significar. Algo muito, muito ruim, terrível, desrespeitoso, difamador. Como já deixei claro também, já expliquei que em várias passagens, tanto em Apocalipse como em Daniel, o anticristo seria conhecido, e vamos ver ainda em Paulo, 2 Tessalonicenses, a arrogância da boca dele vai ser extremamente agressivo, hostil, blasfemo contra Deus, como nunca se viu nesta terra. Então, quando diz o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, ele vai entrar no templo e vai desecrar o templo, profanar o templo que obviamente terá sido construído em Jerusalém. Já expliquei isso também. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Falando da tribulação, hein? Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso não aconteceu no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, por mais terrível que tivesse sido, que de fato foi, mas nada que se compare em magnitude a uma frase desta, que o Senhor Jesus coloca. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vemos que é uma coisa muito abrangente, muito grande. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Atenção para a palavra aqui, enganar, o conceito de enganar. Vamos ver isso fortemente enfatizado por Paulo, em 2 Tessalonicenses. A ideia de engano. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Falando claramente da vinda dele. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. É muito interessante você ler um comentário de um amilenista, querendo explicar que isto aqui aconteceu quando
o templo em Jerusalém foi destruído e a própria cidade foi bastante danificada. Olha, é muito interessante você ler alguém querer explicar isso aqui. O sol escurecer, a lua não dar claridade, as estrelas caírem do firmamento. Não, isso aqui significa isso, é porque ficou muita poeira lá na cidade de Jerusalém, aí a luz do sol não penetrou direito, então deu a ideia que o sol tinha caído. Então, e não é brincadeira não, eu estou falando sério, a explicação é mais ou menos por aí. E as estrelas que caíram, e por aí vai. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Dá para ser mais claro do que isto? Não dá. E nós já falamos sobre isso em Apocalipse também. E ele verá os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, sem mais delongas, vamos continuar, ficando registrado que o próprio Jesus Cristo, ao descrever o período da tribulação, mesmo de uma maneira às vezes muito enigmática, mas às vezes não era enigmático coisa nenhuma, mas ele era claro, como fala aqui do homem, não da pessoa quem fala é Paulo, mas do abominável da desolação de que fala o profeta Daniel. Então, está nos ensinos de Jesus Cristo, a personagem do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, que eu vou ter que ler também de maneira bem panorâmica. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 12, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguns queriam enganar, dizendo que já tinha passado o dia do Senhor e assustá-los. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O período, então, em que o anticristo surgirá, será tão hostil a Deus que será chamado de apostasia. É um nome, é um título para aquele período. Apostasia significa abandono de uma posição anterior, geralmente em termos religiosos, que é utilizado nesse sentido. Alguém que tinha uma convicção religiosa e deixou de lado. Essa é a ideia de apostasia. Então será um período de muito abandono de convicções, pelo menos convicções proferidas oralmente, assumidas como tradição, mas haverá muito movimento nesta área, haverá muita confusão em torno de o que ensina o que igreja é essa, e surgiu mais uma e mais outra, e essa parece com a outra, mas deve ser genuína, mas a outra não é, algo muito confuso. Fiquem atentos, porque será assim, e acho que podemos dizer que, de certa forma, já está um bocado confusa a situação. Apostasia, vai chegando. Aí ele diz, no versículo 3, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então Paulo aponta para um tempo tão terrível em termos de um cristianismo legítimo,
um abandono do cristianismo legítimo, a ponto de Paulo chamar de apostasia. É um período futuro em termos de Paulo, em que seria chamado de apostasia. E uma segunda característica desse período: seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando aqui de um indivíduo. Está falando do anticristo. Mais uma vez, não diz o nome anticristo. O nome anticristo só vai ser dito 2 vezes na Bíblia, se referindo ao próprio anticristo literalmente. Nós vamos já ver lá em João, ainda nesta pregação, se Deus quiser. Mas aqui, a caracterização dele é muito clara, o mesmo de que Jesus falou, de que Daniel falou. Ele é chamado de o homem da iniquidade. Iniquidade, literalmente, no original, significa sem lei, anomia. Nomos é lei, no grego. Então, anomia, sem lei. Essa aqui é a ideia. Ou seja, despreza a lei, não cumpre a lei, iníquo. Então, podem pensar em termos de um homem sem lei. A NVI chama homem do pecado, em vez de homem da iniquidade, chama homem do pecado, considerando aí o pecado como tudo que é contra a lei de Deus. Tudo bem. Mas, literalmente, seria o homem fora da lei. Obviamente, lei de Deus. Segunda caracterização deste cidadão: filho da perdição. Perdição no original, estragar totalmente, fazer perecer. Ele se identifica, então, com o que é estragado, o que é corrompido na essência. Filho da perdição, a ideia de filho de dá uma ideia de uma ligação orgânica, de algo muito, muito envolvente com esta pessoa, muito ligado com esta pessoa. Filho da perdição. Talvez mais forte do que dizer o perdido. Terceira característica, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Quinto, aliás, quarta característica, eu não estou nem contando direito, mas não importa. Mais uma característica: a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Exatamente o que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus 24. Exato. Então, este homem terá o atrevimento supremo de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Se opõe contra tudo o que se chama Deus. Mais uma forma de dizer que a boca dele será extremamente agressiva, hostil a Deus. Como João em Apocalipse disse mais de uma vez, Daniel disse mais de uma vez. E aqui Paulo novamente dizendo, ele é muito, muito arrogante, blasfemo contra Deus. É uma característica importante desse homem, quando ele surgir aí. Não sei se estaremos vivos. Bom, nós estaremos no céu, se pelo menos quando chegar aí, quando ele for se revelar no meio da tribulação, considerando que, se for a nossa visão pré-tribulacionista, a que é a correta, não teremos sido arrebatados, nós da igreja, logo no início da tribulação. Seja como for, quem estiver vivo e quiser identificar o anticristo, uma das características será uma boca suja contra Deus, num nível nunca visto antes. Querer se passar como o próprio Deus, coerente com o fato
lá de Apocalipse 13, que já expliquei também, que ele sofreria uma ferida mortal, não se sabe se vai morrer, ressuscitar, ou vai fingir que morreu e ressuscitou. Será algo muito grave que ameaçará a vida dele, ou mesmo levará a vida dele, ninguém sabe. Mas ao ressuscitar, com aspas ou sem aspas, todos vão ficar admiradíssimos com ele. Quem é que pode com ele? E vão segui-lo e vão admirá-lo e vão até adorá-lo. Vamos falar mais nisso quando falarmos do assessor religioso desse, que será o falso profeta. Mas a paixão dele é a paixão do chefe dele, o diabo. Grande paixão do diabo. Se é que posso chamar de paixão alguma coisa daquele ser. Mas é ser como Deus. Lá em Isaías, Ezequiel, quando nós temos passagens que entendemos que falam dele, indicam a queda dele e tudo, o grande prazer, o grande gosto dele é ser como Deus, desmoralizar a Deus, como ele tentou fazer com Adão e Eva, conseguiu, inclusive. Então, ele é discípulo do diabo, possuído pelo diabo, já comentei isso também. Então ele vai querer aqui se passar como o próprio Deus, só que ele é homem também, todo mundo vê que ele é um homem. Lembram vocês alguma coisa? Homem e Deus ao mesmo tempo? Anticristo. Não só se opõe a Cristo, mas quer estar no lugar de Cristo. É exatamente isto. Um homem surgiu aqui, que ele é homem, não tem dúvida, inclusive quase morre. Ou morreu mesmo, ressuscitou, não sabemos. Mas além disso, ele tem algo de divino. Tanto que o adoravam. Ora, só existe um, que é homem e Deus ao mesmo tempo, legitimamente a quem nós adoramos como nosso Salvador, Jesus Cristo, e a quem um dia os judeus vão adorar em massa como o Messias deles. Versículo 8, vamos continuar lendo aqui o 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo falando de escatologia pesada aqui nas suas conversas. Interessante, aqui um bastidor dos ensinos de Paulo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em uma ocasião própria. Vocês não podem imaginar as discussões em cima do versículo 3, que eu não vou trazer para vocês aqui o que é esse que agora o detém. Entendemos que seja o Espírito Santo, ao tirar os crentes daqui e tal, mas não tenho tempo para agora encarar isto. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, presente, tempo presente com relação a Paulo, e aguarda somente que seja revelado aquele que agora o detém. Aguarda, olha para tempo futuro. Então será de fato revelado o iníquo, mais uma característica dele, ou mais uma forma de se dirigir a ele. O iníquo, que é novamente sem lei, mesma palavra. O NVI chama de perverso. Eu não entendo direito porque algumas traduções da Bíblia, com a mesma palavra no grego, pertinho uma da outra, uma diz uma coisa em português e a outra diz outra coisa em português, o sinônimo, mas é exatamente o mesmo do grego. Para mim, eu acho isso um pouco malvadeza com o leitor, mas certamente não foi o propósito dos tradutores, mas confunde um pouco e acho que não ajuda. Eu sei que dá riqueza para o texto, dá beleza e tal, mas se no grego tem a mesma palavra, vamos manter a mesma palavra no português? A não ser que tenha mudado completamente o sentido daquela palavra no grego, para acontecer também. Aí tudo bem, se coloca dois sentidos aceitáveis no português. Mas quando às vezes estão pertinho da outra, que é usada apenas como um sinônimo, mas com o mesmo sentido exatamente, eu preferiria que não mudasse. Quem sou eu para preferir alguma coisa com os gregos lá, com os doutores lá? E aguarda somente aquele que agora o detém.
Então, já li, então de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Que já tem um fim do anticristo determinado, como Apocalipse também, como Daniel também, mais uma corroboração do fato é que trata-se do anticristo que vai ter um período curto de reinado e depois um fim trágico, nas mãos do próprio Jesus Cristo. Todas essas passagens apontam para isso aí. Ora, versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, já falamos, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano. Agora, daqui para frente, Paulo vai repetir, enfatizar este aspecto que eu já chamei a atenção de vocês, de engano. As pessoas se deixando enganar. E o diabo fazendo o que ele é bom em fazer, mestre, perito, enganar homens tolos, homens não abertos, não humildes para o ensino de Deus, homens arrogantes, homens perdidos, cegos pelo pecado e que cada vez se tornam mais emaranhados, se deixam enganar, engano, impressionante. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está aí o Evangelho, resumo do Evangelho, pregação da verdade para a salvação dos que estão em erro. Isso é o Evangelho. Aqueles que rejeitaram o Evangelho, não querem, se propõem com mais conscientização ou menos, mas de uma forma ou de outra se propõem a continuar sendo enganados com vendas nos olhos e não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, a soberania de Deus aí, forte, para constranger mesmo. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos, de novo, não deram crédito à verdade. De novo, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça, deitaram e rolaram com a injustiça, com a depravação, com a iniquidade, com a mentira, com a desonra, com tudo que desagrada a Deus. Então Deus manda a operação do erro. Quem mandou o anticristo vir a esse mundo? Deus. Quem permitiu o diabo vir para esta terra, depois de levar uma surra lá no céu, como já lemos, e foi expulso lá com Apocalipse 12, e vir para cá, perseguir Israel, perseguir os crentes, e nomear o seu anticristo, que ficaria no lugar de Cristo, um homem-deus falso. Quem mandou tudo isso? Quem providenciou tudo isso? Deus. É duro, mas a Bíblia está dizendo aqui claramente, Ele é soberano, e Ele faz isso como uma vingança. Pastor, a palavra proibida, ainda mais na época de hoje, em que qualquer palavrinha você ofende, até com a cor azul e cor vermelha está ofendendo milhões hoje, é tudo muito complicado. O senhor fala em vingança, hoje, a mim pertence a vingança, falou o Senhor Deus. E essa é uma resposta que Ele dará a essa humanidade que há milhares de anos recusa a salvação que Ele mandou depois de Adão e Eva terem caído e contaminado toda a raça humana. E Deus mandando profetas, mandando homens dele, escolhidos por Ele, depois mandando o próprio Filho dele que se fez homem aqui, permitindo que Ele morresse numa cruz,
para salvar as pessoas que nele crescem e ressuscitam e levam para o céu e continua pregando e mandando pessoas e mandando pregadores de todo jeito. Aqui está a verdade do Evangelho, a verdade em Cristo. Aqui está a Bíblia, falando, e não querem com gozação, com brincadeiras, com oposição, com violência, com morte, com tortura, com tudo que se imaginar que possa representar uma resistência, desde uma resistência bem-humorada até uma resistência com espada na mão, mas a resistência do mesmo jeito, resistindo. Aí Paulo diz, pois é, Deus vai mandar o erro ser pregado, mostrado, exibido, falado, de uma maneira que vocês nunca imaginaram. Isso aqui vai ter uma multiplicação exponencial de mentiras, de enganos, de falsidades. O mundo nem imagina o que vai ser essa concentração do que é enganoso. E é curioso quando nós vemos hoje presidentes dizendo uma coisa, amanhã dizendo outra. E diz uma coisa, amanhã diz outra. E faz disso quase um charme. E nós vemos hoje gigantes de empresas que valem bilhões, trilhões de dólares até, que são construídas em boa base, em cima de canais de engano, pelo menos não com esse propósito talvez, mas em que a mentira, o engano, o fake, como se diz hoje, germinou de uma maneira abundante, talvez muito mais do que os próprios criadores pensaram nisso quando bolaram. O fato é que o mundo está submerso, completamente, não completamente ainda, mas está claramente se submergindo em mentiras, em enganos, em falsidades, e que a verdade cada vez vale menos. Você vai ver um filme histórico e acha interessante os personagens, aí vai estudar. Quando olha, não, aquele personagem lá, que era amigo da rainha, ou do rei e tal, não existe. Como? Não, isso foi invenção do autor da novela. Mas não é histórico? Não, é uma história meio novelística, ou é uma novela histórica, escolha aí, mas você não sabe quem é quem, e não interessa saber. Quer diversão, quer divertimento, quer uma história que dê emoção, mas se a verdade foi aquela ou não foi, o que se interessa? O que se interessa? O mundo vai se arrepender de desprezar tanto a verdade. E crentes devem ter cuidado com isto, vão atrás do que é correto, até numa leitura histórica, vão atrás. Agora, se é novela, tudo bem, não sou contra um romance bem feito, bem criativo e tal, não, mas quando se passa como história, quer ser história, e não é, e você abre um dicionário, uma enciclopédia online, a maior do mundo hoje, em que não se sabe mais o que é que está ali, que é verdade, o que não é. Impressionante quando a gente lê isso, aí vê Paulo batendo uma tecla, engano, o que deram crédito à mentira, não quiseram a verdade. Curioso, Romanos 1 toca nesta tecla também de uma maneira mais profunda ainda. Tudo bem. Vamos em frente, eu quero encerrar. E estou encerrando a 4ª pregação sobre o anticristo e ainda não li a passagem que fala no anticristo na Bíblia. Espetáculo. 1 João 2,18. Filhinhos. Lembre-se que é o mesmo João que escreveu Apocalipse, hein? Embora acha-se que muito depois. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, pronto. Esta é a primeira vez que a Bíblia fala no cidadão anticristo, chamando de anticristo.
Primeira. E só existem 2 vezes. Essa é a primeira de 2. Ela é a primeira e penúltima vez em que aqui dá nome a ele, chamando-o de anticristo. Eu não vou ter tempo para explicar cada detalhe desse versículo. Já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, tempo futuro, e se referindo a alguém específico, vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Claro que quando ele fala agora de muitos anticristos, é pessoas que se assemelham ao real anticristo, que se parecem, que têm alguma semelhança com ele. Pule para o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Entendemos aqui que ele não está se referindo mais à pessoa do anticristo, mas a alguém que é metaforicamente chamado de anticristo pelo fato de negar o Pai e o Filho. É o que eu vou dizer, não vou me estender muito nisto. Se você passar a página para 2 João 7, segunda epístola de João, que só tem um capítulo, no versículo 7, é usado, parece que nesse mesmo sentido. Porque muitos enganadores, olha aí de novo a ideia de engano, hein? Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Alguém pode achar que aqui se refere ao anticristo pessoa, e os que fazem como ele são chamados metaforicamente, ou já se refere metaforicamente aqui a alguém que é anticristo no sentido de parecer com o original. 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Espírito do anticristo. As convicções, o jeito, as atitudes, os planos do anticristo. Então, tudo indica que esta aqui é a tal segunda vez em que João fala, e a Bíblia, no caso, deste elemento, chamando-o literalmente de anticristo. Seja como for, é curioso que ele é chamado poucas vezes disto, mas isso não significa que a pessoa dele seja altamente bem identificada na Bíblia. Desde Apocalipse, 95 anos depois de Cristo, até Daniel, 600 anos antes de Cristo, passando pelo próprio Senhor Jesus Cristo, naquele discurso, passando por Paulo em 2 Tessalonicenses. Então, em várias épocas, nós vimos vários homens inspirados pelo Espírito Santo, autores da Bíblia, inclusive o próprio Jesus Cristo, no caso, que está acima deles, mas falando deste personagem. Em suma, juntando tudo o que vimos com o anticristo, sobre o anticristo, até aqui ainda vamos ver alguma coisa, até o capítulo 19, mas bem menos. 99% que tinha para falar, já falei. Será um homem dominado ou mesmo possuído pelo diabo, que se fará passar como Deus, que aos poucos se tornará líder mundial, até atingir nos últimos 7 anos, antes da vinda de Cristo, poderes políticos, militares e econômicos em todo o mundo, em escala jamais vista. Vamos ver ainda isso em capítulo 17 e 18, com a Babilônia e tal. Mas seu interesse mesmo estará na esfera religiosa, onde pretende não apenas influenciar o mundo, mas ser literalmente adorado por ele. Aqui eu estou lendo, porque eu resumi aqui com poucas palavras tudo o que nós comentamos e o que eu acho que a Bíblia ensina sobre o anticristo. Para isso,
Contará com a ajuda de um assessor religioso altamente maligno, o falso profeta, e no início se unirá com o falso sistema religioso Babilônia, a ponto de se deixar dirigir por ela para depois a destruí-la, como veremos. Fará aliança de paz com os judeus, mas nos últimos 3 anos e meio do seu domínio perseguirá os crentes, quebrará a aliança e tentará eliminar os judeus e desejará se passar como o próprio Deus. No final, conclamará exércitos do mundo para se reunirem e lutarem contra Cristo, que estará voltando. Será derrotado por Cristo e jogado no lago de fogo, conforme veremos. Que Deus nos abençoe com essas palavras e que possamos, de alguma forma, colocar em prática nas nossas vidas. Não falamos muito de andar cristão aqui hoje, mas é tão importante quanto, não sei, ou muito importante também, sem nem comparar, o andar cristão com a conscientização do crente quanto ao que ele é, a igreja de Cristo o que é, Israel o que é, dentro do bojo da história bíblica, como interpretar as coisas ao redor, como ver, como não ser ingênuo, como não se desesperar, conhecer precisamente o que a Bíblia realmente fala sobre as coisas que vêm pela frente e vêm tão lentamente que talvez já estejam essas coisas nos pegando hoje e que nós estejamos atentos para não sermos enganados. E louvemos a Cristo com a nossa fé, nossa convicção e a nossa pregação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com tudo que foi dito aqui. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.